Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. E hoje, no direito eleitoral, a virada do calendário de 2026 provocou a renúncia de 11 governadores. E no educacional, o STF barrou a abertura de cursos de medicina sem o aval técnico do MEC. No direito do trânsito, o Senado analisa projeto que isenta compradores de carros usados de multas dos antigos donos. E na responsabilidade civil, o TJSP condenou um hospital por erro médico em gravidez gemelar. No internacional e constitucional, o ministro Edson Fachin rebateu o relatório dos Estados Unidos sobre suposta censura no Brasil. E Cibele, semana passada nós esquecemos de dizer quem foi o ganhador do kit Lolere dessa semana. Eu peço perdão principalmente ao ganhador, que foi o Diogo Lemos. Parabéns, Diogo, você foi o que mais comentou na semana passada. Deixa o seu @ no Instagram aqui embaixo no episódio de hoje que nós vamos entrar em contato. E nessa sexta-feira a gente não vai ter a premiação do kit Lolere, porque o podcast vai passar por algumas mudanças, mas em breve a gente traz as novidades para vocês. Então é isso, bora pro episódio. Peguem um café, coloquem o fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. Vamos começar com o direito eleitoral. O calendário eleitoral de 2026 atingiu um marco decisivo neste sábado, 4 de abril. Venceram prazos centrais para quem pretende disputar o pleito de outubro, incluindo o registro de estatutos de partidos e federações no TSE, a fixação do domicílio eleitoral e a filiação partidária oficial. Mas o desdobramento mais visível foi o movimento de desincompatibilização que exige a saída de ocupantes de cargos do executivo que desejam concorrer a outros postos. Juridicamente, a regra obriga que chefes do executivo renunciem 6 meses antes da eleição para garantir o equilíbrio da disputa. Ao todo, 11 governadores deixaram seus cargos para tentar novas cadeiras. Nomes como Ronaldo Caiado e Romeu Zema saíram com foco na presidência da República, enquanto outros 9, incluindo Ibanez Rocha e Helder Barbalho, miram o Senado Federal. Já os governadores que buscam a reeleição puderam permanecer em suas funções conforme permite a lei. Um ponto de atenção jurídica recai sobre Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Embora tenha renunciado para disputar o Senado, Castro foi condenado à inegibilidade pelo TSE no mês passado. Isso significa que ele deve registrar sua candidatura sub júdice, dependendo de recursos nos tribunais superiores para validar sua participação. Por outro lado, 7 governadores que já cumpriram 2 mandatos decidiram não renunciar e completarão seus mandatos até o fim de 2026. A virada do prazo estabiliza o cenário de quem pode estar nas urnas no dia 4 de outubro. Com mais de 155 milhões de eleitores aptos, o país agora entra na fase de pré-campanha propriamente dita. As atenções se voltam para o cumprimento rigoroso das normas de conduta vedadas aos agentes públicos, garantindo que a máquina estatal não seja utilizada para favorecer as candidaturas que acabam de ser formalmente desenhadas. E vamos agora com o direito educacional. O Supremo Tribunal Federal cassou uma decisão que permitia a abertura de cursos de medicina em São Paulo sem o aval do MEC. A liminar anterior autorizava até a realização de vestibular, ignorando a necessidade de análise técnica prévia. O ministro Alexandre de Moraes acolheu a reclamação da AGU, reafirmando que o judiciário não pode substituir o órgão técnico federal nessa autorização. A decisão local violou o entendimento do STF na ADC 81. O Supremo fixou que processos administrativos de abertura de cursos podem até seguir por ordem judicial, mas o direito à vaga não é automático. É obrigatório passar por todas as etapas de verificação documental e técnica do Ministério da Educação antes de qualquer matrícula ou funcionamento. A AGU sustentou que o juízo de origem usurpou competência exclusiva do Executivo. Mesmo que a Justiça determine o andamento de processos parados, as diversas instâncias técnicas do MEC devem observar se o município e o novo curso atendem integralmente aos critérios legais, sem que o judiciário interfira no mérito dessa avaliação. O STF barra atalhos judiciais para a expansão do ensino médico. A decisão prioriza a fiscalização rigorosa da formação dos profissionais de saúde, deixando claro que a regulação do ensino superior é uma prerrogativa técnica do MEC que não pode ser atropelada por liminares de primeira instância.
Agora uma pausa rápida aqui. Eu tenho certeza que por aí você já leu uma análise jurídica sobre um tema da sua área e pensou: eu sei muito mais sobre quem escreveu isso daí. E isso não é arrogância, é a realidade de quem passa anos estudando uma área específica, enquanto outros falam sobre ela de fora. Esse pensamento aparece e some, a semana passa, a pauta esfria, e o advogado que falou, mesmo sem a profundidade que você teria, fica na memória de quem leu, fica na cabeça do cliente que estava buscando exatamente aquele assunto. Nos dias 13 e 14 de abril, a gente resolve isso ao vivo. O workshop Como Transformar Notícias Jurídicas em Autoridade existe para transformar esse pensamento que aparece e some em algo concreto. Um texto real com seu nome, sobre a sua área, pronto para publicar. Então não deixe de conferir o link aqui na descrição, porque as vagas são limitadas. E vamos voltar com o direito do trânsito. O Senado começa a analisar o projeto de lei 3.509 de 2024, que protege o comprador de veículos usados contra multas fantasmas deixadas pelo proprietário anterior. O texto, que já passou pela Câmara, garante que infrações cometidas antes da transferência de propriedade não possam ser cobradas do novo dono, mesmo que o lançamento no Sistema Nacional ocorra com atraso. O projeto altera o Código de Trânsito brasileiro para impedir que débitos de infrações passadas travem a vida do comprador. A regra também se aplica a frotas de empresas e traz uma diretriz clara para casos de leasing ou financiamento. A multa deve ser cobrada de quem estava efetivamente usando o carro no momento da infração, e não do novo proprietário da instituição financeira. Hoje, muitos motoristas são surpreendidos com multas que só aparecem no sistema meses após a compra, gerando cobranças indevidas e até impedindo o licenciamento. O projeto visa acabar com essa insegurança jurídica, transferindo a responsabilidade da cobrança para o real infrator, sem penalizar o terceiro que adquiriu o bem de boa-fé. Essa medida simplifica o mercado de usados e evita que o comprador herde dívidas alheias por falha na velocidade de processamento dos órgãos de trânsito. Se aprovado pelo Senado, o foco da fiscalização vai ser o CPF ou CNPJ de quem cometeu a falta, garantindo que o novo registro do veículo nasça livre de pendências financeiras do passado. E vamos com responsabilidade civil. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Fundação São Paulo, que administra o Hospital Santa Lucinda, em Sorocaba, a indenizar em R$100 mil uma gestante que perdeu seus gêmeos após falhas no atendimento médico. A mulher, grávida de 5 meses, procurou a unidade com perda de líquido amniótico, mas só recebeu uma ultrassonografia 12 horas depois e teve alta mesmo com sinais de infecção. A 4ª Câmara de Direito Público reconheceu a falha na prestação do serviço de saúde com base em um laudo pericial contundente. O relator, desembargador Maurício Fiorito, destacou que o hospital não seguiu os protocolos obstétricos recomendados. Segundo a decisão, o manejo clínico foi inadequado e a demora em realizar exames essenciais impediu intervenções preventivas que poderiam ter prolongado a gestação. A indenização por danos morais, inicialmente fixada em valor maior, foi ajustada para R$100 mil para se adequar aos parâmetros que o Tribunal Paulista utiliza em casos semelhantes. Os magistrados foram unânimes ao entender que a alta precoce, diante de um quadro de ruptura de bolsa e risco infeccioso, configurou uma negligência determinante para o desfecho trágico. Essa decisão reforça o rigor do judiciário com o cumprimento de protocolos clínicos em urgências obstétricas. Para as instituições de saúde, o caso serve de alerta sobre a responsabilidade civil objetiva. Comprovado que o tratamento não seguiu os padrões técnicos e houve dano ao paciente, o dever de indenizar se impõe independentemente da intenção dos profissionais envolvidos. E vamos com o direito internacional e constitucional. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, rebateu oficialmente um relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos que acusa a Corte Brasileira de praticar censura. O documento, produzido por parlamentares americanos, critica as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que suspenderam perfis de brasileiros residentes nos Estados Unidos acusados de ataques virtuais contra as instituições do Brasil. Fachin classificou as conclusões do relatório como caracterizações distorcidas. Em nota, o presidente do STF reafirmou que, embora a liberdade de expressão seja um direito preferencial na Constituição de 88, ela não é absoluta. O ministro explicou que limitações pontuais são admitidas pela lei quando necessárias para proteger outros direitos fundamentais ou impedir o cometimento de crimes tipificados, como os ataques à democracia. Fachin ressaltou que as ordens para retirada de conteúdo ocorreram no âmbito de investigações sobre milícias digitais e tentativas de golpe
golpe de Estado. Para o STF, o uso da liberdade de expressão como escudo para práticas ilícitas não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro. A manifestação busca esclarecer à comunidade internacional que as medidas judiciais seguem um devido processo legal e visam a preservação do Estado democrático de direito. Esse embate evidencia a tensão entre diferentes interpretações sobre os limites da fala no ambiente digital, especialmente em jurisdições distintas. Enquanto o Comitê americano adota uma visão mais libertária, o Supremo brasileiro reforça a doutrina de que nenhum direito pode ser usado para destruir a própria ordem constitucional que o garante, mantendo a validade das decisões que combatem a desinformação estruturada. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E ó, Sibeli, eu vou te falar, essa galera sumiu nos comentários, porque na edição passada só 4 pessoas comentaram. Mas eu quero agradecer a todo mundo que não nos abandonou, independente do feriado. A Dali Viegas, Shirley Gomes, Dayana e Luiz. Muito obrigado por terem comentado e batido o ponto aqui com a gente. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e avaliar aqui com 5 estrelas. Aproveita também para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leria. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.